Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui com a Teacher Daniela. Você já organizou o seu material? Tá tudo aí certinho? Não vai precisar sair correndo durante a aula para pegar alguma coisa? Se precisar, corre para fazer isso agora. A Teacher te dá uns segundinhos. Rapidinho então, ok? Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. A nossa aula de hoje vai ser sobre o uso do apóstrofo. Apóstrofo, teacher, o que é isso? Em inglês, nós chamamos de genitive case, que é o caso genitivo, quando eu dou posse para alguém e como é que eu faço isso, ok? E também vamos estudar o gênero textual, árvore genealógica. Então agora já está prontinho? Vamos começar? Então, observe, esse genitive case, você já ouviu falar sobre ele? Que é aquele uso daquele apóstrofozinho, aquela virgulazinha que a gente coloca lá em cima da letrinha e depois põe um S. Por que nós fazemos isso em inglês? E esse uso do apóstrofo, já utilizou? Lembra lá no verbo to be, quando a gente coloca o I am e eu vou usar esse verbo da forma contraída. Ao invés de eu dizer I am, eu digo apenas I'm. E aí na hora de escrever, eu tiro aquela letrinha A e coloco esse apóstrofo. Então é esse mesmo símbolozinho que nós vamos utilizar. E o gênero textual, árvore genealógica, que é aquele a qual eu identifico, né, as family members, as partes da minha família. Quem é o meu avô, minha avó, meu tio, meus primos. Então eu consigo ver isso em uma árvore genealógica, ou em inglês, que nós chamamos de family tree. Vamos começar então? Nós temos aqui o primeiro texto. Observe, é uma tirinha e quando a gente trabalha com tirinhas, com comic strips, é muito importante a gente observar ali as imagenzinhas, tá? E o que a teacher quer que vocês vejam já está aqui em inglês. Olha ali, já está ali marcadinho. Olha o uso do apóstrofo na palavrinha dog. Então é dogs. Teacher, se tem o S é porque está no plural? Não. Observe que nós temos aqui então o uso do apóstrofo e aí ele vai indicar, vai dar esse outro resultado para que não seja considerado aqui então uma palavrinha no plural, ok? Então vamos à leitura. Ouça bem e observe as imagens, né? Então olha lá o Snoopy sozinho encostado na árvore, daí ele pensa, né? A dog's life is a lonely life. Coitadinho, né? Pensando sobre isso. Cats hate us. Horses step on us. Wild animals despise us. Então ele está falando, né? Olha só. O gato nos odeia. Os cavalos, né, passam por nós. Enfim, então ele está falando dessa vida solitária. Aí ele olha, né? Sight, ele olha alguém. Então isso aqui é só, né, uma expressão que ele está olhando para alguém. E aí ele corre para o abraço do dono dele e ele fala: Thank goodness for people. Que será que ele falou? Obrigado pelas pessoas. Por quê? Então ele não é solitário, não. Eles têm os humanos para cuidarem deles, né? Ok, então a leitura dessa tirinha ao lado, nós tínhamos que observar quais as palavras que nós já conhecemos. Observe, palavrinhas cognatas e também a imagem, aquilo que a teacher falou. Então eu observo ele aqui sozinho, chateado, depois ele caminhando, pensando, olha lá um vocabulário ali das palavrinhas, né, referente aos animais. Cats, horses, animals, que são palavrinhas que a gente já conhece, né? Goodness for people. Então, olha só, né? Que maravilha ele agradecendo usando a palavrinha thank you. Usamos o caso genitivo
que é o genitive case para indicar posse. Observe, dog's life. Eu estou falando da vida, mas da vida de quem? Da vida do cachorro, certo? Então eu estou dando posse a essa vida. A vida pertence a alguém e esse alguém é o cão ou o cachorro nessa situação. O termo usado antes do apóstrofo IS, que é a palavrinha dog, refere-se a quem ou quem possui. E o termo usado após, que é a palavrinha life, se refere ao elemento possuído. Então, isso quer dizer que é a vida do cachorro, certo? Observe a frase da tirinha. A dog's life is a lonely life. A vida de um cachorro é uma vida solitária. Então, perceberam que ali na hora da leitura a gente vai fazer uma inversão? Por quê? Porque eu vou sobre o que eu estou me referindo e depois quem é a minha referência, tá? A palavra dog's life, ela também poderia ser substituída por the life of a dog, que seria a vida de um cachorro, certo? Então, olha só como a gente diminui aqui a forma de escrever as palavrinhas e ela fica mais simples, ela simplifica mais pra gente, ok? Mas durante a aula a gente vai aprendendo melhor sobre isso. Read comprehension da family tree. Do you remember the names of the characters from the Fairly Odd Parents? Você lembra o nome das personagens aqui do desenho Os Padrinhos Mágicos? Então, pensa aí, lembra deles, nós temos ali aqueles, né, que são principais, o Gonzo, o Grandpa, Grandma, nós temos a Mama Cosma, o Papa Cosmo, o Big Daddy, o Chinosmo, o Cosmo, a Wanda, a Blonda e o Puff. Então, a partir dessa informação, a teacher quer saber, Blonda is Wandas? O que a Blonda é da Wanda? Observe aqui o desenho na Family Tree. Olha lá, a Blonda tá lá e a Wanda tá aqui. O que elas são? Elas são dessa mesma pessoa. O que elas são umas das outras? Knosmo é um nomezinho difícil, né? Esse Knosmo is Cosmos. Olha lá, o que ele é do cosmos? Vejam que eles têm aqui o mesmo pai e a mesma mãe, então eles são o quê? E o Puff? O Puff tá aqui embaixo. O que o Puff é? Do Cosmo e da Wanda. Então, observe. Cosmo e Wanda, o que eles são? O que ele é desse casal aqui, tá? Importante, nós temos que lembrar aqui das palavrinhas da Family Tree. Dá uma olhada lá no seu caderno, você já tem esse vocabulário. Já já nós vamos conferir o exercício.
Vamos conferir as respostas? Eu tenho certeza que você acertou aí. Então, olha lá. Blonda is Wanda's sister. Olha lá, o pai é o mesmo, então elas são irmãs. Já Nosmo is Cosmo brothers, também do mesmo pai e da mesma mãe, então eles são irmãos. E aí nós temos o Puff is Cosmo and Wanda's son. Olha lá, o peixinho, ele é filhinho dos dois, né? Porque os dois cuidam deles e aí eles chamam de filho, né? Lembra toda aquela história que a gente tem os nossos pets, que hoje em dia a gente considera eles como membro da família? Então, às vezes a gente chama de irmão, de filho, né? Isso é muito normal. Então, eles têm o filhinho deles aqui, que é esse pet, ok? É um peixinho, né? É um fish. Então, observe. Wanda's sister é o mesmo que the sister of Wanda. Wanda's sister quer dizer a mesma coisa que a irmã da Wanda, certo? E agora, o que significa então Cosmo and Wanda's son? Olha lá, a teacher está falando do Puff. Então, qual é o significado dessa frase? Cosmo and Wanda's son. E nós utilizamos o apóstrofo IS para expressarmos o que mesmo? Será que você estava ligado aí na aula? Então responde e já já nós vamos conferir. Let's check the answers. Observe. O que significa então Cosmo and Wanda's son? É o filho do Cosmo e da Wanda. E nós utilizamos o apóstrofo S simplesmente para expressar posse. Então, Wanda's son, o filho da Wanda e do Cosmo, ok? Olha a posse ali, o filho deles. Pessoal, nós vamos fazer uma leitura agora de um texto, tá? Prestem bastante atenção nesse texto, também é dos Padrinhos Mágicos, porém ele está dividido em duas telas. Então, agora é o momento da gente fazer uma atividade de listening, ouvir a teacher, a leitura da teacher, ok? Então, vamos lá, vamos começar.
Tim Tiberius Turner is a 10-year-old boy who is the main protagonist of the Fairly Odd Parents, alongside his fair godparents, Cosmo and Wanda. He is described by the show's theme song as an average kid that no one understands. Timmy's parents, known as Mom and Daddy, sometimes leave him under the care of his man babysitter, Vic. After a year of Vic constantly making him miserable, Timmy was then given to magical fairy godparents, Cosmo and Wanda, and then later on a fairy godbrother, Puff. Entendeu todo o texto? Claro que não, né, teacher? E nem é esse o objetivo da teacher. A teacher queria que vocês ouvissem, porque agora nós vamos trabalhar parte por partes do texto, que são aquelas informações mais importantes para nós encontrarmos as respostas. Vamos lá, então? O que nós vamos ter que encontrar aqui nessa partezinha do texto? O texto apresentava o Timothy, o Tim, que ele é o personagem principal desse desenho, ok? Então, who is Timothy? Eu quero saber quem é o Timothy e how old is he? Qual é a idade dele e quem é ele? Ficou fácil para você identificar aí no texto, né? Já já voltamos com as respostas. Vamos conferir então? Who is Timothy? Olha só, já estava ali, né? He is the protagonist of the show The Fairly Odd Parents. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é o protagonista principal dos Padrinhos Mágicos, né? E how old is he? Quantos anos ele tem? He is 10 years old. Ele tem 10 anos. Ele está com 10 anos, ok? Lembra que ele é aquele menino que ninguém compreende ele, né? Mas não é bem assim, né? Ele é fácil de ser compreendido. E
E vamos ao próximo exercício. Who is Vicky? Lembrem da Vicky? Lembram dela? E is Vicky a good girl? E a Vicky, ela é uma boa garota? Será que ela é? Lembra lá do desenho? Veja aqui, ó. Aqui fala se ela é uma boa garota ou não, tá? Já, já nós voltamos com as respostas. Vamos conferir então as nossas respostas? Então, who is Vicky? Quem é a Vicky? She is Timmy's babysitter. Ela é quem cuida do time, ela é a babysitter dele, a babá dele, né? Is Vicky a good girl? No, she isn't. Ela não é uma boa garota. Lembra que o coitadinho do Timothy tem que ficar aprontando bastante para poder se livrar da Vicky, né? Ah, então tá. Não lembra mais do desenho? Assiste lá, a hora que terminar suas aulas. Aproveita e assiste. É um desenho bem gostoso, a gente dá bastante risada. Hoje, então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre o uso do apóstrofo, que nós chamamos de genitive case, e também estudamos o gênero textual árvore genealógica. Por hoje é só, ficamos por aqui. Bye, bye. See you later.